Eu cheguei no estágio logo de manhã, era um momento muito difícil da minha vida. Eu não tinha dinheiro para almoçar, não tinha dinheiro para jantar. Eu viajava de manhã e voltava só no final da faculdade para Cardoso. Então eu comia o pão que lá no estágio era servido, sabe? Pão com manteiga mesmo. Então os meus colegas sabiam da minha história, então eles me davam os pães deles, eu guardava aqueles pães, eu comia no almoço, eu comia à tarde, comia no jantar. Mas sabe aquele dia que você tá afim de chutar o pau da barraca, a barraca inteira? Tipo, você fala, Deus, o Senhor esqueceu de mim. Cansei. Parece que será que eu entendi errado? Será que, né, essa crise, mas é legal essa crise. Quando a gente está vivendo essa crise, é que a gente está perto de sair dela. A verdade é bem louco, às vezes precisa piorar para melhorar. E eu me lembro que eu cheguei na TV, era 6h30 da manhã, eu era o primeiro estagiário a chegar, e eu liguei a televisão. Estava passando um programa evangélico. E o pastor disse assim, você que ligou a TV, senta que o Espírito Santo quer falar com você. Sabe aquela coisa? Sim. Eu falei, meu Deus. Sentei. Eu sentei e ele falou assim, você acha que Deus te esqueceu? Era o que eu estava pensando. Você acha que Deus te abandonou? Quando você era apenas um espermatozoide, Deus já te amava, Deus já te conhecia. E Ele tinha planos para você. E Ele contou, e Ele leu o versículo da minha vida. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu caí no chão naquele momento. E eu comecei a orar e dizer, Senhor, me perdoa por ter sido fraco, por não acreditar. Eu creio. E o Senhor me lembrou de uma analogia que Ele me deu há um certo tempo. Ele fala muito comigo sobre analogia, sabe? Coisas do dia a dia. Jesus fazia isso, né? E assim, eu quero que você imagine o seu futuro como um bolo de chocolate. Um bolo maravilhoso. Esquece dieta. Tá lá. Aquele bolo lindo te esperando em um determinado momento da sua vida. Você não precisa saber quando é que você vai comer esse bolo. Mas você precisa saber que ele existe, que você está mais perto dele hoje do que você estava antes. Por que que você precisa enxergar o bolo de chocolate? Porque a vida vai te oferecer trufas, bombonzinhos, tortinhas, doces aparentemente deliciosos, mas que não se comparam com o bolo de chocolate. E se você perde a visão do bolo de chocolate, que é o seu futuro, o futuro que Deus tem para você, você aceita as trufas no meio do caminho. A estratégia é sempre a mesma. Tanto do inimigo das nossas almas, o diabo, do mundo e de tudo que... Sabe, até pessoas que às vezes elas querem ajudar, mas elas não sabem e estão nos oferecendo trufas. E se você vive por necessidade, você aceita. Por isso que a gente precisa viver por princípio e não perder a visão. Eu amo falar sobre visão. De enxergar o futuro, de enxergar o amanhã, de enxergar os nossos planos. Os planos de Deus para a nossa vida. E às vezes, Karina, nós somos acometidos pela mesma doença que atinge os olhos da face, que atinge os olhos do coração, a miopia. Dificuldade de enxergar o futuro. São aquelas pessoas que elas caminham, mas elas nunca chegam porque elas nem sabem para onde elas estão indo. Elas perderam o foco, perderam a visão, não sonham mais, perderam a capacidade de enxergar longe. Naquele dia eu me lembrei do bolo de chocolate. Eu falei, o Senhor tem um bolo de chocolate para mim, eu vou dar um passo de fé. Eu peguei, eu me lembro que lá na TV tinha o telefone com todos os ramais de todas as salas da universidade e da fundação que mantinha a faculdade. E tinha o presidente. Esse cara, ele era muito temido. Ele veio de multinacionais, ele era... Enfim, ele era o responsável pela maçonaria na cidade. Era um cara temido porque ele era muito empresarial e seco. Era o faraó. Eu peguei o telefone e liguei para ele na hora, sem pensar, 7h da manhã. Eu liguei e ele atendeu o telefone. E aí eu travei, né? Eu falei, doutor Marcos? Ele, sim. Quem é? Eu, Juliano. Juliano de onde? Eu falei, da TV universitária. Ele, o que você quer? Eu falei, eu queria conversar com o senhor, pode falar. O que você faz aí? Eu, estagiário. Ele, o que você quer? Eu falei, precisa ser pessoalmente. E aí, Karina, ele, depois de muito tempo, ele falou assim, tudo bem, amanhã, 7h na minha sala. 24 horas, uau. Só orando. E aí eu fui, cheguei, e frente a frente com ele, eu contei toda a minha história para ele. Que eu estava passando por dificuldades, que eu não tinha dinheiro para almoçar, que eu não tinha dinheiro para jantar, que eu tinha um sonho, que eu queria apresentar o jornal. E a minha solução era ser contratado na TV.
E aí, olhando pra ele, falando tudo pra ele, ele olhou pra mim. Depois que eu terminei tudo, ele falou, você terminou? Eu falei, sim. Ele olhou pra mim e falou, o problema é seu. Eu falei, o problema é meu? Eu falei, o senhor tá brincando? Ele falou, você acha que eu tenho tempo pra ficar brincando com você, garoto? Tem várias pessoas nessa faculdade, já pensou se cada um delas viesse me pedir o que você tá me pedindo? Você tem que agradecer, tem um monte de gente querendo o seu lugar. Aliás, você sabe que eu sou uma pessoa ocupada e você tá tomando meu tempo? Karina, por isso que eu digo que é importante a gente olhar para o futuro e olhar para o sonho que Deus tem para nós, porque senão a gente desiste, a gente para. Eu me lembrei do bolo de chocolate e eu olhei para ele, me enchi de coragem do espírito e eu olhei para ele e falei, Dr. Marcos, com todo respeito ao senhor, mas com ou sem o senhor, com ou sem essa TV, eu vou chegar onde eu quero. E um dia o senhor vai estar na sua casa, a sua mulher vai estar do seu lado, o senhor vai me ver na TV e o senhor vai dizer assim para ela, nossa, esse moço esteve na minha sala, mas eu não dei a mínima para ele. Você falou isso? Falei. Uau. Ele bateu na mesa. Eu falei, agora ele vai chamar a polícia. Eu pensei, pernas, não me abandonem. Oh, socorro. Ele apontou o dedo, a mão assim pra mim. Eu não entendi, ele falou, me dê sua mão. Eu dei a mão pra ele. De verdade, eu pensei, ele vai me segurar, por segurança eu chegar. Ele apertou a minha mão e disse assim, parabéns. Eu falei, não, agora o senhor tá brincando, né? Ele falou, não, Juliano, eu não te conhecia. Ele disse assim, isso foi um teste. Eu faço isso com muitas pessoas. Eu quebro as pernas delas como eu quebrei as suas. Mas você não desistiu. Vamos tomar café comigo. É. Aí eu fui tomar café com ele, Karine. Fui tomar café com ele, eu me sentindo todo importante, chegando lá e tal, cumprimentava todo mundo, até que eu não conhecia, mas via que eu tava com ele, né, o faraó. E tá. Chegamos no refeitório, e aí ele falou uma coisa que eu não esperava ouvir. Ele olhou pra mim e disse, come um pão. Eu não aguentava mais comer pão, Karine. Ai, Deus. A vida inteira comendo pão. Era pão de manhã, pão no almoço, pão à tarde, pão à noite. Mas aí é que tá. Os testes de Deus, eles são incríveis, né? Tem gente que anda com pessoas importantes e depois não quer comer mais pão. Olha só. Se eu não tivesse comido pão, não estaria nem aqui, não estaria nem contando essa história pra você. Eu cheguei pra comer o pão, e aí tinha uma mulher servindo o pão, né? Eu quis profetizar, impostei a minha voz e disse assim, nossa, esse pão deve estar uma delícia, né? Faltou falar a hora, tipo 7h17, tipo assim, voz de radialista. Ela olhou assim pra mim e disse, nossa, moço, você tem um jeito de televisão. Na hora eu pensei, fala mais, Deus, fala mais. E ele tava longe, deu uma olhada assim, eu falei, o que a senhora falou? Eu queria que ele ouvisse, vou falar mais alto. Aí ela, você tem um jeito de televisão. Aí ele ouviu. Aí ele veio e falou, eu te falei, né? Eu falei, falou nada. 2 semanas depois eu fui contratado. Então já no 3º ano de faculdade eu já apresentava um jornal numa TV, uma TV de faculdade, mas era uma TV local. Quando eu saí de lá, eu já fui para as afiliadas da Globo. Aí fui para a TV Tem, que foi a primeira 47% do estado, já como apresentador. Depois eu fui o apresentador das afiliadas mais jovem, com 22 anos. E aí fui para a IPTV, que é uma outra afiliada na região de Campinas, São Carlos, sul de Minas e Ribeirão. E aí foi. A minha história foi essa. O meu pai se converteu, a minha família inteira se transformou, Deus me levou para onde eu queria, me tornei editor-chefe, as coisas estavam acontecendo e eu acreditava que eu ia apresentar o Jornal Nacional. E eu falava isso para todo mundo. Porque eu sabia de onde Deus tinha me tirado, eu sabia para onde Ele ia me levar. Karina, eu sempre acreditei que eu ia contar o meu testemunho. Eu fui chamado, Deus vai me levar para um lugar e eu vou apresentar aquele jornal em rede nacional e eu vou contar o meu testemunho, eu vou ser diferente, eu vou ser o sal da terra, eu vou ser a luz do mundo. Então, tanto que quando eu era chamado para contar meu testemunho nas igrejas, eu falava, eu vou apresentar o jornal. E falava isso apresentando um jornal local, ok? No teu trabalho, as pessoas sabiam Todos que você sabiam. era evangélico e tal? Todos. Tanto que assim, essa segunda emissora, que é uma das maiores do Brasil, das afiliadas, o chefe, a gente estava lembrando disso agora há pouco, eu e Viviane, minha esposa, quando eu fui participar da entrevista, ele questionou sobre a minha secretária eletrônica, porque quando ele entrou em contato comigo, a minha secretária eletrônica era assim, olá, você ligou para o Juliano Matos, o futuro apresentador do Jornal Nacional. Verdade. Mas você sabe que isso que chamou a atenção dele?
É que assim, ó, você sabe que quem sonha, às vezes, é encarado como prepotente, né? Ai. Tipo assim, quem é esse cara pra achar que tá... Aham. Mas, na verdade, é como o José, né? O José, quando contou o sonho dele, ele foi encarado como presunçoso, como prepotente, e aconteceu o que aconteceu.